Bom, boa tarde a todos. Bem-vindo a mais um webinar da Lesi Teodolini. Hoje, novamente, falaremos sobre o software Service. Hoje tentaremos mostrar essa ferramenta eficaz no desenvolvimento de projeto viário, já utilizando em campo. Meu nome é Danilo, eu sou engenheiro aqui da empresa há alguns anos e vou ser o responsável por ministrar mais esse webinar. Bom, eu peço desculpa, primeiramente, pelo fato do Service que eu irei trabalhar aqui está na língua inglesa, que a gente não conseguiu a versão em português, mas isso não tem problema, porque basicamente, como é um inglês técnico, é praticamente utilizar a mesma forma, como se fosse o português. Mesmo assim, para quem tiver dúvida ou qualquer coisa assim, fica à vontade em nos perguntar e nos questionar. E no decorrer desse webinar, ou após o webinar, a gente responderá todas as perguntas. Bom, então vamos começar então o nosso webinar. Bom, primeiramente, o que eu vou fazer? Então, abrir o Service, ele vai perguntar, bom, o que você quer fazer? Você quer continuar um trabalho ou selecionar um novo? No nosso caso, a gente vai selecionar o novo. Então, vou clicar aqui em selecionar novo. Volto a dizer que toda vez que a gente cria um novo projeto no Service, o que acontece? A partir do momento que eu digito o nome desse projeto, ele automaticamente, tudo que ele criar a partir daquele momento, o que ele vai fazer? Ele já vai colocar a nomenclatura do projeto em todos os arquivos que ele for criando. Então, a gente vai ter sempre a mesma nomenclatura para todos os arquivos resultantes dos procedimentos realizados nesse software. Então, eu vou definir o nome aqui, estradas, para indicar que a gente está fazendo um projeto viário. Vou clicar aqui no verde. A próxima etapa seria determinar o sistema de coordenadas que a gente quer trabalhar. No caso nosso, a gente vai trabalhar com SIGAS 2000 e Fuso 23, porque eu vou estar trabalhando com dados que eu coletei aqui na frente da nossa empresa, tá? Então, eu vou pegar, vou clicar aqui no verde. Então, está aberto o projeto. Bom, então, qual que seria o nosso próximo passo? Se eu estivesse fazendo um levantamento em campo, o que eu faria agora? Eu iria na tela levantamento e começaria a marcar todos os meus pontos. Então, a partir daquele momento, o que aconteceria? Eu vou ter vários pontos, então vou marcando vários pontos. Então, faz de conta que a gente quer definir uma estrada lá em campo. Então, eu vou chegar no campo e quero fazer o quê? Eu quero levantar todo o prolongamento de onde vai ser essas estradas e já pegando o quê? Tanto a coordenada planimétrica quanto a altimétrica. Então, fiz isso tudo aí. Então, peguei a coordenada planimétrica e altimétrica. Bom, depois o que eu tenho que fazer? Depois eu vou ter que criar o modelo digital do terreno, tá? Para mim saber como que está determinado o terreno lá. O próximo item seria a gente fazer o quê? Criar um perfil longitudinal e a partir daí definir o quê? Definir como vai ser realizado o projeto dessa estrada. Então, o Service permite fazer tudo isso que eu estou falando. Então, a gente consegue trabalhar com o Service determinando o projeto de estrada. Aqui eu vou tentar mostrar, coletei alguns pontos aqui na frente, então, no nosso caso aqui, a gente não vai ficar marcando ponto como se a gente estivesse lá em campo mesmo. Eu já vou pegar e vou importar dados que eu já utilizei, que eu já levantei em campo, e vou trabalhar com esses dados. Mas no caso, se eu tivesse feito um levantamento qualquer lá e quisesse trabalhar com esses dados, seria a mesma coisa. A única coisa que eu devo informar é que essa opção de estradas aqui, ó, ela não está disponível na versão GPS. Então, por exemplo, quero trabalhar com estradas no Service I com o meu receptor RTK. Então, na verdade, tem que ser adquirido um upgrade para trabalhar com a opção de estradas. Na verdade, quando você compra o Service I, o que vai acontecer? Ele vem a opção de estradas, mas ele não permite te fazer tantas possibilidades porque não está habilitado o menu. Mas se você adquirir, você vai conseguir fazer tudo isso que a gente vai definir daqui para frente. Então, a primeira etapa minha
como eu vou utilizar um levantamento que eu fiz anteriormente, mas vamos colocar na cabeça como se fosse o levantamento que eu acabei de realizar aqui. Eu estava em campo, já fiz o levantamento. Então, com esse levantamento, eu quero fazer o quê? Eu quero criar o modelo digital do terreno, traçar as curvas de nível, depois criar o meu alinhamento central, da onde vai ser minha estrada, perfil longitudinal, seção tipo e estaquear a via. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a primeira etapa aqui, eu vou vir aqui em Files, vou clicar em Import e Export, vou mandar importar um arquivo ASCII. Um arquivo ASCII pode ser um arquivo texto, um arquivo do Excel e daí por diante. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar é o quê? Como que está o formato da minha importação. Então, para isso, eu vou lá nos meus dados. Então, os dados que eu levantei aqui na frente da Avenida Sumaré foram esses dados aqui, foram esses pontos que eu levantei. Ó. Então, no meu caso, como que ele está definido? Ele está definido o nome do ponto, o separador é vírgula, coordenada este, que é igual a x, coordenada norte, que é igual a y, e altitude. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou escolher a máscara de importação seguindo a sequência que está aí. Então, o nome do ponto, coordenada x, y e z. Então, vamos fazer isso aí, pessoal. Então, vou clicar aqui e vou buscar aqui, ó, ponto, coordenada x, coordenada y, coordenada z. Qual que é o meu próximo procedimento? Ó, aqui, ele vai falar todos os modelos de arquivo que ele consegue aceitar. Tá? Então, no meu caso, eu vou clicar aqui em selecionar arquivo e vou buscar esse meu arquivo. Então, meu arquivo está dentro do Danilo. Então, está aqui, esse meu arquivo texto aqui. O que eu vou fazer? Vou clicar no verde e vou mandar ele importar tudo. O que ele vai fazer? Ele automaticamente vai pegar todos esses dados que eu estou importando e já vai jogar direto na minha caderneta de campo. Então, a minha caderneta de coordenada no Survey, ela é descrita pelo nome do projeto que eu dei, mais a extensão CRD. Então, eu vou clicar aqui. Então, o que ele está falando? Que ele importou 72 pontos e o nome do arquivo de onde está todos esses pontos é o estrada.crd. Vou dar um OK. Se a gente entrar em points aqui, ó, a gente vai ver que todos os pontos já estão aqui. Ó. Todos os pontos que eu levantei já estão aqui. Se eu tivesse feito o levantamento RTK, que é o intuito desse nosso webinar, fazer o levantamento RTK e já em campo definir todo da minha estrada e já fazer o projeto da estrada lá em campo. Então, seria a mesma forma, só que aqui eu estou importando. Então, vou clicar aqui. Então, vi que está todos os pontos aqui. Então, vou clicar aqui novamente. Vou clicar no zoom geral. Então, aí no nosso caso, está acontecendo, está todos os pontos aqui. Ó. Ah, só está mostrando uns pontinhos. Ah, eu queria ver o nome do ponto. Então, eu poderia vir aqui. Vou deixar só o nome do ponto para a gente poder visualizar. Então, vou clicar aqui, ó. Está lá, todos os pontos que eu coletei. Bom, então qual que seria o nosso próximo passo aí nesse caso aqui? Então, eu quero fazer o quê? Eu quero definir o modelo digital do terreno. Então, eu vou vir aqui em Tools, Superfície, criar MDT e as curvas de nível. Vou clicar aqui. Bom, como a Avenida Sumaré praticamente, vamos dizer assim, teoricamente, está quase plana, eu estou deixando a equidistância vertical bem pequena. Então, está em torno de 20 centímetros. Estou pedindo para desenhar as curvas de nível e salvar a triangulação. Tá? Então, vou mandar salvar a triangulação. Então, vou vir aqui, estradas. Então, esse aí vai ser o meu MDT. Vou clicar aqui. Só para que todos possam ver que ele faz a triangulação e gera o MDT mesmo, eu vou mandar ele desenhar a triangulação que ele determinou para calcular o quê? As cotas de todos os pontos. Então, eu vou clicar aqui. Então, está lá, ó, o MDT que ele criou. Então, está todos os pontos ali. Ó. Certo, pessoal? Bom, mas eu não quero que fique mostrando esses triângulos aqui do MDT. Eu não preciso disso. Então, vamos voltar lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou mandar calcular de novo. A única coisa que eu vou fazer, eu vou tirar essa habilitação. Clico aqui em verde. Então, está lá, todas as nossas curvas de nível. Tá? Então, nossas curvas de nível. Então, se tem a curva de nível, significa que aí já tem o quê?
o MDT. Então, eu posso clicar aqui. Ah, faz de conta que eu quero fazer levantamento agora e visualizando o MDT lá na tela do levantamento. Eu consigo? Consigo. Basta eu clicar aqui em Survey. Vou trabalhar nessa ferramenta aqui, que vai estar levantamento 3D. Clico aqui, mando pegar a triangulação, clico, seleciono essa opção, clico no verde, vou pegar o Estradas, ele está me dando alcance do MDT, eu dou um OK. Por enquanto a gente não vai utilizar, mas eu conseguiria fazer o que aqui ainda? Eu conseguiria selecionar vamos dizer assim, o meu perfil longitudinal que eu criasse. Nesse caso aqui ele está falando que está utilizando um perfil, mas é só para a gente visualizar por enquanto. Ó. Então, ele tem um perfil aqui. Não vai ser esse perfil que a gente vai utilizar, mas perceba, o que ele está mostrando aqui para a gente? Em qual estaca a gente está e o quanto que a gente tem em relação ao alinhamento. Isso eu poderia ver em 3D. Ó. Então, se eu clicar aqui, estou vendo em 3D, aqui é o meu MDT lá embaixo, o perfil longitudinal, e aonde eu estou em relação à minha cota média aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui. Antes da gente começar qualquer coisa, eu vou voltar. E, como é um simulador isso aqui, eu vou clicar aqui e vou pedir para que ele se mantenha fixo numa posição, para a gente poder visualizar. Então, eu vou vir aqui, equipamento, localização, por pontos, vou mandar adicionar um ponto. Vou clicar aqui, vou pegar um ponto próximo e vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui. Ó. Dou um Enter, verde, vou mandar ali do GPS. Isso aqui é como se fosse uma calibração, tá? Eu só estou fazendo isso para a gente poder ficar centralizado e o cursor não ficar muito longe na hora que a gente estiver visualizando a nossa estrada. Vou dar um verde, verde de novo. Então, se a gente voltar lá naquela elevação 3D, ó, se eu clicar aqui, ó, o que está acontecendo nesse caso agora? Ele está me mostrando e nosso ponto está mais próximo. Então, pode ver que tem o perfil longitudinal e ele está me falando, ó, no teu perfil, no teu modelo digital do terreno, a cota aqui próxima é essa aqui, ó, tá? Ah, então eu tenho que cortar ou escavar tantos por cento. Deixa eu só fazer uma outra coisa aqui. Então, voltando aqui novamente. Então, tá lá. Então, mais ou menos isso. O que ele está falando? Ó? Que a cota do MDT agora é 762.186 e que a gente teria que aterrar 38 centímetros. Então, eu posso ver em 3D ou poderia clicar aqui e ver em 2D. Tá? Então, aqui eu estou vendo em 2D, lá em 3D. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Então, eu vou voltar lá. Então, aqui a gente criou o MDT. Então, o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero criar o alinhamento horizontal da minha estrada e também o perfil longitudinal dessa estrada em relação ao meu MDT aí. Então, o que eu vou fazer? Eu já posso fazer o alinhamento vertical virar o meu perfil do projeto. Tá? Então, o que eu faço nesse caso? Eu venho aqui em Draw, vou mandar fazer uma polilinha 3D. Como no meio das curvas eu não tenho ponto, o que eu vou pegar? Vou pegar o engate de ponto mais próximo, venho aqui e vou clicar em cima das curvas de nível, aí ele vai criar como se fosse um ponto, e eu vou pegar tudo o que eu quero para mim criar um alinhamento vertical. Esse alinhamento horizontal, perdão, já vai ser o quê? Já vai ser o meu perfil longitudinal que eu vou utilizar para fazer o detalhamento dessa estrada. Então, está aqui. Bom, então tá aí. Fiz o meu alinhamento vertical. Bom, é claro que aqui começou uma demonstração só para mostrar como que funciona o software, a gente está fazendo a esmo. Mas se você está lá em campo e quer fazer um projeto, é certo que você vai fazer de uma maneira que melhor adequa aí ao seu terreno. Bom, então fiz o alinhamento horizontal. Isso aqui vai ser o centro da minha estrada, onde eu vou determinar o centro da minha via que eu vou implantar aí. Tá?
Mas esse meu alinhamento horizontal, eu também vou definir ele como sendo o meu alinhamento vertical, ou seja, o meu perfil longitudinal. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em ferramentas e vou falar para ele transformar essa linha que está em 3D para o meu arquivo de perfil longitudinal. Tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou clicar aqui, vou clicar em cima da linha, dou um Enter. Ele está perguntando, como que você quer salvar o nome do seu perfil longitudinal? Eu vou manter estradas e verde novamente. Tá? Então, agora, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no vermelho e vou voltar a utilizar essa ferramenta. Essa ferramenta ele está utilizando o MDT, mas o MDT ele me permite mostrar só o perfil longitudinal da onde eu estou trabalhando. Então, eu vou clicar aqui. Estou pedindo para ele utilizar o alinhamento horizontal, clico no verde. Então, sempre a extensão .itim é o MDT, o modelo digital do terreno. Eu vou clicar no verde. Ele está me dando o alcance desse MDT. Eu vou dar um OK. E aqui agora, vou mandar selecionar o meu alinhamento horizontal. Então, tá aí, eu fiz isso. Vou clicar aqui. Então, ele está me dando o tamanho desse meu alinhamento vertical. Está falando que é uma polilinha 3D. Vou clicar no verde aqui, Então, aqui ele está me mostrando no plano, tá? No plano. Então, aqui a cota média do meu MDT. Então, conforme eu falei para vocês, o TIM é o meu MDT. Então, o que ele está falando? Que a cota média do meu MDT é 762.186. A minha cota lá em campo agora é 761.7995, o que me faz ver que eu teria que aterrar 38 centímetros. Aqui o que ele está me dando? Ele está me dando que a distância até a primeira estaca, que seria essa estaca aqui no topo, que seria essa estaca aqui, a gente está a 36 metros dela. E fora do alinhamento, que o alinhamento seria esse alinhamento horizontal, 7 metros e 14. Então, ele está falando que a gente está à direita, o alinhamento está à direita, 7 metros e 14. Tá? Então, aqui eu estou vendo o plano. Se eu quiser ver em 3D, eu clico aqui e eu vou ver em 3D. Tá? Então, a gente está vendo em 3D. Então, a cota do MDT está maior do que a cota em campo. Então, eu teria que aterrar. Pode ver que se a gente visualizar isso, a gente vai perceber isso, que a nossa cota está abaixo do MDT. Bom, então a gente está vendo o nosso perfil longitudinal. Se eu quiser colocar uma escala vertical aqui para poder ver melhor, porque ali a gente está vendo que está praticamente, vamos dizer assim, plano. Eu posso colocar um exagero vertical de 10. Se eu clicar aqui no verde, o que aconteceu? Ele está me mostrando como que é o nosso perfil longitudinal. Perceba que a gente aumentou 10 vezes o exagero vertical, por isso que ele deu essa modificada. Mas, na verdade, está praticamente plano lá. Bom, se eu não quiser ver assim, quero ver um pouco menos distante, então vou colocar 5 metros. E aí eu vou conseguir ver o meu perfil longitudinal, baseado no meu MDT. Então, se eu quiser ficar fazendo levantamento agora, utilizando o meu MDT, eu conseguiria. Eu poderia clicar aqui, conseguir gravar um ponto. Tá? Se eu sair daqui, o ponto que ele marcou foi o 1523, porque ele já está colocando 1524, que seria o próximo ponto. Se a gente sair daqui via em pontos, a gente vai ver que ele pegou 1523, já deu a cota lá daquele local. E aí ele está me dando as informações relativas ao meu levantamento. Está falando que a gente está a 36 metros da estaca inicial e do alinhamento 7.14. Então, vou sair daqui de novo. Bom, então vamos voltar para a nossa parte de estradas, que é o motivo desse webinar. Então, vou sair daqui, vou vir em Road. Então, o próximo passo, o que eu quero fazer? Eu quero definir o meu alinhamento horizontal da onde vai ser a estrada que eu vou passar. Tá? Então, se eu clicar em editar linha de centro, eu vou clicar aqui para apagar a linha que vem como demo do software. Sim. E aí eu vou pegar meu alinhamento horizontal. Lembra que eu fui lá definir o MDT, e aí que eu falei, bom, em cima do MDT, o que eu vou fazer? Já vou fazer o alinhamento horizontal, mas eu vou fazer em 3D pegando pontos que estão dentro do modelo digital. Para quê? Para que ele já crie também cota nesse alinhamento. Ou seja, eu vou ter um alinhamento que vai ser tanto para horizontal quanto para vertical. Ou seja,
eu tenho um alinhamento horizontal e o meu perfil longitudinal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar polilinha, eu quero pegar uma polilinha, dou um zoom geral aqui, vou selecionar a polilinha, tá? Então, isso aí vai se tornar o meu alinhamento horizontal da minha estrada, ou centro da minha estrada. Clico em verde, então tá lá, ele pegou todo o meu alinhamento. Bom, aqui a gente vai mostrar só um alinhamento horizontal, mas o que eu poderia fazer também, eu poderia adicionar curva, curva espiral, somente espiral. Daria para a gente fazer um projeto inteiro utilizando essas ferramentas. Bom, feito isso, eu vou mandar salvar ele. Eu vou colocar o mesmo nome, estradas. Então, o meu alinhamento horizontal, que sempre vai vir com a extensão CL, que é de linha central. Vou mandar salvar. Ele está perguntando se eu quero salvar um ponto central na linha. Vou falar que sim. Ele sempre vai pegar a sequência automática. Ok. Então tá aí. Definimos o nosso alinhamento horizontal. Então, eu vou sair daqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para que ele me desenhe meu alinhamento horizontal. Então, eu quero ver o meu alinhamento horizontal em cima dos meus dados. Então, eu vou clicar aqui, Draw, e seleciono o estradas.cl, Centerline. Então, tá lá. Ó. Então, o que ele está me mostrando? Está me mostrando o meu alinhamento horizontal. Pode ver que está até em negrito aí. Tá? Pode ver que está até em negrito. Bom, então, consegui ver meu alinhamento horizontal, era isso que eu queria. Posso clicar aqui no vermelho. Vou clicar aqui no editor de perfil longitudinal. Posso mandar apagar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou carregar aquele perfil longitudinal que a gente definiu lá na parte de desenho do Service I. Só lembrando, para quem não pegou, se eu clicar aqui, o que eu fiz? Eu vim aqui, eu desenhei primeiro a linha 3D, que foi o que serviu para alinhamento horizontal, que vai ser o mesmo alinhamento que eu vou utilizar para definir o perfil longitudinal do meu projeto. Vim aqui, cliquei para transformar essa polilinha em perfil longitudinal. Então, foi isso que eu fiz. Então, eu vou clicar aqui agora, vou apagar o que já existe e vou download e buscar o meu, que eu acabei de definir. Então, tá lá, ó, estaca 00, qual que é a cota da estaca, e assim por diante. Ele já vai dar o quanto que tem de caimento para todas as estacas. Ó. Tá? Então, a gente já tem um perfil longitudinal para todos. Bom, eu posso clicar, poderia mandar salvar em cima, sim. Bom, agora o que eu quero fazer? Eu quero ver o meu perfil longitudinal que eu criei para esse meu projeto. Então, eu vou clicar aqui, clico aqui de novo, então está lá o meu perfil longitudinal. Então, está pronto o nosso perfil longitudinal. A mesma coisa que eu falei anteriormente para vocês, ó, eu quero colocar um exagero vertical. Aqui ele está em 20 metros, quero colocar menos, coloco 5, está lá, ele está mostrando como seria o nosso perfil longitudinal, no caso do nosso exemplo aqui, na frente da Avenida Sumaré. Bom, qual que é o meu próximo passo aqui? Agora eu tenho que definir a seção tipo, ou seja, como que vai ser o detalhamento da minha estrada. Então, eu vou clicar aqui em editor de seção tipo. Eu vou clicar aqui, vou mandar apagar o que tem definido. Bom, então eu vou seguir o que fala a definição para a estrada urbana, tá? Para a rua. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que tanto o lado direito quanto o esquerdo é igual. Tá? Eu quero aplicar a mesma coisa que eu aplicar no lado esquerdo, eu quero que aplique no lado direito. Então, eu vou clicar aqui em adicionar. Vou trabalhar por porcentagem, por enquanto. Então, eu quero um caimento de menos 2% para uma distância de 2,5. Então, cada faixa vai ter 2,5 de lado. Vou falar que é uma estrada pavimentada. Clico em verde. Conforme eu falei para vocês, ó, como eu coloquei que ambas são iguais, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, ele já faz o quê? Ele já completa
a outra parte aqui. Então, aqui seria o lado esquerdo da via, o lado direito da via. Bom, próximo item. Então, eu quero que isso aqui ela tenha uma guia de 30 centímetros. Então, vou clicar aqui. Vou falar que isso aqui, menos 10% de caimento. 30 centímetros de guia. Vou falar que isso aqui é um G de guia. Não, guia não, perdão, sarjeta, tá, pessoal? Vou clicar aqui. Então tá lá, já aplicou a mesma coisa. Próximo item, eu vou falar que eu quero que ele suba 10 centímetros para mostrar a guia agora, com uma distância de 2 centímetros. Vou fazer isso aqui agora. Vou clicar aqui. Nesse caso, eu vou utilizar a vertical. Aqui eu vou colocar 10 centímetros e aqui 2. Então, vou indicar que é um TC da guia. Cliquei aqui, já está definido. Agora, o próximo item que a gente vai fazer seria o tamanho da sarjeta, né, do passeio. Então, vou clicar aqui. Vou colocar novamente o percentual. Vai ter uma acrílico de 4%. E aqui eu vou colocar 2,48, mais os 2 centímetros lá da guia, dão 2,50. E aí, nesse caso, eu vou colocar a indicação de SH. Bom, então está definida a nossa guia aí. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar, vim aqui, vou clicar em percentual. Eu vou falar que eu quero trabalhar sempre 1,5 por 1. Isso tudo a gente tem que ver em relação ao solo, né? Então a gente está baseando aí, né? Eu vou colocar 1,5, mas tudo é a análise que a gente tem lá do solo lá. Vou clicar no verde. Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou mandar salvar isso. Então nesse caso aqui ele vai se chamar estradas. Opa! Vou dar um verde aqui. Pronto. Vou clicar aqui de novo. E aí eu quero visualizar agora a minha seção tipo. Então tá lá, a gente determinou como vai ser nossa estrada. Então, aqui é o centro da estrada, do centro até a borda da estrada, 2,5 metros, tanto para a direita quanto para a esquerda. Aqui seria a guia, tá? Então o caimento aqui. Aqui, no caso, a sarjeta e o passeio. Então, está tudo definido certinho aqui. Aqui é a mesma coisa do anterior. Aqui ele está com um exagero vertical de 5, mas eu poderia vir aqui e colocar 10 para poder visualizar isso. Então, eu consigo visualizar. Então, isso aí seria a nossa estrada determinada. Bom, então se eu tenho já todo o projeto, tenho um alinhamento horizontal, perfil do projeto, a seção tipo, o que eu posso fazer agora? Eu posso ir lá e marcar a estrada. Poderia ir lá marcar a estrada. Então, eu vou sair daqui. Bom, aqui ainda dentro das opções de estradas, a gente tem a parte de utilitários, tá? A gente tem a parte de fazer as seções, marcar as seções. Tem a opção de marcar os taludes. E, por último, a marcação da estrada. Então, ou seja, o projeto da estrada agora, a gente pode ir lá e implantar a estrada lá no terreno. Ou seja, tudo aquilo que a gente fazia no escritório, a gente consegue fazer em campo. Tá? Então, não tem a necessidade de sair lá do campo, vir calcular no escritório. Eu posso fazer lá. Então, se eu clicar aqui em locar a estrada, eu vou definir um método que eu quero utilizar os meus arquivos de desenho, que eu defini anteriormente, ou seja, meu alinhamento vertical, meu perfil longitudinal e minha seção tipo. Vou clicar aqui no verde. Então, ele já está mostrando, pode ver que aqui o alinhamento horizontal, perfil do projeto e a parte de seção tipo. Ainda a gente conseguiria colocar alguns arquivos adicionais. Se eu tivesse superelevação, transição, eu poderia fazer um projeto inteiro, conforme eu falei para vocês. Tá? Vou clicar aqui.
Aí o que ele está me mostrando? Ele está me mostrando o desenho da minha estrada, está falando até onde vai as estacas, tá? Então ele está mostrando aqui o final da estaca. Aqui eu posso definir aonde eu quero o local, então eu quero começar a estaquear lá do início do meu projeto. Então, no início do meu alinhamento horizontal. Aqui eu posso definir de quantos em quantos metros eu quero estaquear essa estrada, tá? E aqui eu posso definir aonde eu vou começar a estaquear. Então, se eu quero estaquear o centro da estrada, eu poderia vir aqui e pegar o centro. Então, está aqui, ó, tá vendo que ele marcou o centro aqui? Então, ele vai marcar o centro. Se eu clicar em verde aqui, ele vai começar marcando o centro. Bom, mesmo assim, se eu quisesse também marcar um offset, faz de conta que eu quero começar essa estrada, mas eu não quero do centro que eu defini, eu quero dar um offset, sei lá, de 20 centímetros para a direita ou para a esquerda. Eu poderia colocar aqui, ele iria me permitir. Tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, o L, que seria de esquerda, né? E o R, que é de right, que é para a direita. Bom, só para que a gente possa começar a entender como que é a alocação desse projeto, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar, vou deixar desse jeito, mandar estaquear da estaca 0, intervalo de estaqueamento de 10 em 10 metros. Vou clicar aqui no verde. Tá? Aqui a gente está vendo que a gente está vendo no plano, né? Então a gente está nessa posição aqui, ó. Eu preciso estaquear esse ponto aqui, ó. Então precisaria estaquear esse ponto. Então tá aqui, ó. Precisaria estaquear isso aqui. Aqui a gente está vendo em 2D, eu posso ver em 3D, ó. Tá? Então eu posso ver em 3D. Então o que ele está me falando aí, ó? Ó, então aqui é a posição onde a gente está, aonde a gente teria que marcar. Então ele está me falando que da onde eu estou até o centro da linha que eu quero determinar, eu estou de distância linear 36 metros, tá? E fora, o alinhamento está à minha direita, ó, então estou aqui, o alinhamento está à minha direita, 7 metros. Tá? Então está 7 metros à minha direita. E nesse caso aqui eu teria que cortar 20 centímetros. Aqui é a mesma coisa, eu poderia colocar um exagero vertical, vamos colocar de 1 para 1 só para que a gente possa ter a noção exata, aqui está praticamente plano. Tá? Então ele está me indicando como que eu faço para chegar até lá. Vou voltar aqui, vou colocar 5. Tá? Então aqui o que ele está fazendo? Ele está me permitindo locar os pontos de centro. Tá? Pontos de centro. Ou seja, o alinhamento central da pista. Se eu clicar aqui, eu posso ver plano. Então, a gente está nessa posição, eu queria alocar isso. Se por acaso eu quiser marcar só para a gente poder visualizar, ele vai dar mensagem de erro. Ele está falando que eu queria locar o de baixo, foi locado o de cima. Então, a gente estaria a 37 metros do ponto e teria que cortar 20 centímetros. Aqui a gente poderia vir em estaca, então a gente teria que vir nessa estaca, a gente está alocando a 36 metros com 7 metros de erro do alinhamento. Então a gente consegue visualizar todas essas informações. Bom, terminei de fazer o levantamento de centro. Apesar que esse levantamento a gente pode ir modificando no decorrer do no nosso trabalho lá. Eu quero já vir pegando o centro, até onde vai a faixa, a guia e até onde vai o passeio. Eu posso fazer tudo isso aí. Então, eu posso vir aqui e clicar aqui. Eu quero na estaca 00 de novo. Só que eu quero pegar, por exemplo, eu quero vir e pegar o extremo da minha faixa. Tá? O extremo da faixa. Então, tá aqui, ó. Então, agora o que ele vai me permitir locar? O extremo da faixa. Aqui no nosso desenho, como a gente está vendo, a nossa esquerda, né? Então, vou clicar aqui, ó. Então, tá lá. Está mostrando a nossa posição e aonde a gente tem que chegar para alocar. Então, a nossa distância continua 7 metros 36 metros 746. O nosso alinhamento ainda está à direita
7 metros e 14, só para vocês verem o que eu estou falando que está direito, é que ali, naquela visão 3D, parece que está ao contrário. Mas não, a nossa posição está aqui, ó. Ele está falando que o alinhamento está 7,142 à direita. Então, aqui o alinhamento é esse aqui, ó. Esse aqui é o alinhamento, ó. Então, tá certo. Então, a gente está nessa posição, daqui para cá tem 7 metros 142. E agora ele está falando que a gente teria que cortar o quê? 25 centímetros. Tá? Então, teria que fazer um corte aqui para chegar até esse ponto de 25 centímetros. Posso clicar aqui e trocar. Agora eu quero vir aqui, não quero mais pegar o extremo da borda. Eu quero pegar esse ponto aqui, que é onde vai começar a guia da rua. Então, posso clicar aqui, ó. Nesse caso, vai ser essa informação aqui, ó. Pode ver que 2,82 centímetros. Vou clicar aqui. Opa! Acabei não clicando, na verdade. Vou clicar aqui. Pode ver que ele já pegou no alto. Vou clicar aqui, mesma coisa. A gente consegue visualizar. Então, nesse caso, a gente está vendo em 3D, eu posso ver também em 2D. Então, está aqui, ó. Próximo ponto que a gente teria que pegar do nosso projeto. Tá, se eu não quiser trocar por aqui, também eu posso trocar por aqui, ó. Posso ver no plano ou em 3D. Mesma coisa, se eu mandar marcar, então ele está falando o quanto eu queria marcar, o que foi marcado, quanto que tem de erro na cota, na distância. Se eu mandar marcar, só para que vocês vejam, vou usar o novo ID, se eu sair daqui e vir aqui em pontos, tá lá as informações. Ele fala que a gente estava na estaca 9.663 metros, o quanto a gente estava fora do alinhamento e quanto teria que aterrar nesse caso aí. Bom, se eu quiser voltar lá na estrada, está tudo pronto, eu posso clicar aqui, clico aqui de novo, então tá lá. Então a gente terminou colocando aqui. Ah, bom, eu quero pegar e marcar o final da minha sarjeta aí. Posso clicar aqui então e vou pegar essa informação aqui, ó. Então tá lá, ó. Certo? Posso clicar aqui. Então aqui a gente está vendo em 3D, aqui em 2D, ó. 3D, 2D. Certo? Posso vir aqui agora, bom, agora eu quero alocar o outro lado. Vou clicar aqui, então eu quero pegar 2,50 metros, então está aqui. Então vamos lá, estou pegando aqui de novo. A gente consegue vir e visualizar isso. Ó, a gente continua à direita, o alinhamento está aqui. Posso ver em plano ou em 3D. Mesma coisa, quero trocar, quero pegar lá em cima. Ou no extremo ali. Posso vir aqui, então está lá me mostrando. Opa, desculpa. Bom, no decorrer disso, se eu quisesse colocar um offset, de quanto que eu quero locar um pouquinho, mas estou lá no campo, vi que está tendo um pouquinho de dificuldade, queria afastar esse ponto, sei lá, 10 centímetros ainda. Então, se eu clicar aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, pode ver que ele alterou, já alterou aqui no aterro, só para a gente visualizar, ó, olha aqui, ó, no próprio desenho ele já colocou o quê, ó? Ele deslocou 10 centímetros de offset. A mesma coisa eu posso fazer para vertical também, pessoal. Então, se eu clicar aqui, ó, tá lá, ó. Como eu subi 10 centímetros para falar que é a guia, então tá aqui, ó. Ah, eu quero 20 centímetros. Então tá lá. Então eu consigo fazer, depois que o projeto estiver pronto, a gente consegue mexer
em várias coisas aqui. Ó. Então, pode ver que ele já está levando em consideração, como eu aumentei 20 centímetros, ele está falando que o nosso aterro aqui vai ser um pouquinho maior. Bom, isso também a gente poderia utilizar para quê? Para fazer o estaqueamento de talude. Então, eu poderia vir aqui, ó, utilizando tudo isso e fazer o estaqueamento de talude também. Poderia clicar aqui, ó, e aí eu teria todas as informações. Estou falando aqui no desenho, no meu projeto, eu falei para, no caso de corte, fazer 1,5 para 1 a proporção, tá? Então ele está falando que para essa cota 761.719, a gente tem 8 centímetros para corte, tá? E nesse caso aqui a proporção vai ser essa, para 1,842 metros. Tá? Então a gente conseguiria, depois do nosso projeto pronto, a gente poderia fazer qualquer coisa. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Todas as dúvidas que tiveram no decorrer desse nosso webinar serão respondidas no final, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida e queira direcionar um e-mail para mim, meu e-mail é danilo.rodrigues@alesi. Então, caso alguém tenha alguma dúvida específica, pode direcionar para mim. Eu espero que tenha gostado, tenha sido proveitoso para vocês. Quero agradecer a paciência e muito obrigado e tenham um bom dia.